Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e as irmãs, é com grande alegria que estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem como objetivo, além do estudo e comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, incentivar as famílias a realizarem, num dia da semana escolhido pela própria família em comum, para que todos possam participar dessa prática que é bastante salutar em benefício da própria família, dos seus integrantes. Então nós vamos iniciar o programa de hoje através da leitura da mensagem que escolhemos. Do livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, vamos ler a mensagem Quando Sofreres, que é baseado na Gênesis, capítulo 3, item 5. Quando sofreres, pensa no indefinível poder de renovação que flui dos vencidos. Os gritos dos déspotas da antiguidade que pompeavam irrisório triunfo desapareceram, encaminhados pela morte à piedade da cinza para que se lhes apagasse a memória. Mas a justiça tomou as lágrimas de quanto lhes caíram sob os carros sanguinolentos para agravar as leis que enobrecem a humanidade. Os sarcasmos dos que traficavam com a vida dos semelhantes foram abafados na estreiteza do túmulo, mas o pranto dos escravos que cambaleavam aos rebentos do cativeiro lavou os olhos das nações conscientes para que contemplassem o clarão inextinguível da liberdade. Quando sofreres por alguma causa nobre, medita naquele que a sabedoria divina enviou à terra para o engrandecimento de todos. A eterna bondade fê-lo nascer, sob cânticos angélicos ao fulgor de uma estrela, e consentiu que se lhe negasse um berço entre os homens. Situou-lhe a divina embaixada entre aqueles que detinham no mundo as mais elevadas noções religiosas e não impediu lhe ignorassem a presença. Dotou-o de carismas sublimes com que reerguesse os paralíticos, iluminasse os cegos e deu-lhe a estrada por moradia. Colocou-lhe a ciência do universo na palavra simples, mas não lhe deu qualquer cenáculo de pedra aos ensinos, conquanto providenciasse para que os deserdados e os enfermos, os cansados e os infelizes lhe integrassem a assembleia de ouvintes na largueza do campo. Revestiu-lhe a influência pessoal com todos os atributos do bem e deixou que o mal lhe alcançasse o círculo dos amigos mais íntimos. E quando lhe tapizaram o caminho com palmas de vitória, no intuito de lhe entregarem o cetro da autoridade, permitiu que a sombra envolvesse aqueles que mais o admiravam, e quase defronte à eminência do Moriá, em cujo tope se erguia o templo de Salomão, como sendo o mais suntuoso dos monumentos levantados na terra em louvor do Deus único, não obstou se lhe desse um monte desolado para a morte num lenho
entre malfeitores, a fim de que ele formasse entre os milhões de aflitos e incompreendidos de todos os tempos. Quando sofreres, para que haja bondade e verdade, felicidade e concórdia, pensa em Cristo e compreenderás que ninguém consegue realmente auxiliar a ninguém sem amor e sem dor. Assim, Jesus, com esta página, que possamos olhar para o nosso sofrimento, o sofrimento dos nossos entes queridos, com essa visão que o Espiritismo nos traz de causa e efeito e principalmente de aprendizado. Se não somos nós os causadores dos nossos próprios sofrimentos, do sofrimento a outras pessoas, e se não formos, o que podemos aprender com esse sofrimento? Se estamos na posição justa e ainda assim estamos sofrendo, que tenhamos essa fé no Cristo, de que de alguma forma estamos colaborando para a melhoria do mundo. Assim também, Senhor, te pedimos por aqueles que são os causadores de sofrimento, que possamos olhá-los como irmãos em aprendizado, que eles também despertem para a necessidade do amor em suas próprias vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados aflitos. E hoje nós iremos trabalhar o item número 24, que tem como subtítulo A Desgraça Real. É uma mensagem de Delfina de Girardin. Então diz aqui a mensagem. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, da desnudação, do orgulho, que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez com os andrajos da vaidade. Então a gente observa aqui no início, o espírito comunicante fala daquilo que acontece normalmente conosco, porque sempre lembramos que ainda estamos num planeta de expiações e provas e, consequentemente, somos espíritos devedores e a cobrança vem sempre em forma dessas situações aqui apontadas. Quem compreende, entende e aceita, vive bem melhor, porque a pessoa que se acha um desgraçado será uma pessoa distanciada da graça de Deus, é, infelizmente, um infeliz. E continua ainda a mensagem dizendo: a tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca nas árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então aqui ele está dizendo realmente que o importante, a felicidade ou a infelicidade,
está mais ligada à consequência do que acontece na vida, né? Um exemplo disso que a gente vê na própria vida atual são aquelas, às vezes, fortunas que uma pessoa ganha numa loteria e que aquilo acaba destruindo a vida da pessoa, né? Nós temos um caso bem emblemático que um ganhador de uma loteria esportiva foi morto pela companheira, né? Então, essa consequência, em princípio, a gente considera, né, uma grande alegria, uma aventura a pessoa ganhar um grande prêmio assim, mas aquilo pode ocasionar uma consequência, né, desagradável. E essa consequência, às vezes, pode ser a exacerbação do orgulho, da maldade, né, a perda da vida em vícios, né, em função de uma coisa que, para a humanidade em geral, para a sociedade, né, pode ser um bem, né, uma riqueza, por exemplo. E aí continua. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Sem essa noção de vida futura, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, não faria sentido nenhum, né? Porque como pode dizer bem-aventurados os que sofrem, os que choram, se a pessoa não vê nesta vida uma recompensa, né? Então Cristo já estava falando dessa recompensa na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas, ou seja, veras no sentido de verdade. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Quando a gente começa a ler essa frase que a infelicidade é a alegria, se a gente para aí também não faz sentido nenhum, né? Porque o próprio Leopoldo Machado fez uma letra muito conhecida do movimento espírita que fala da alegria cristã, né? E fazer o bem nos dá alegria, mas aí ele completa falando da alegria vazia, né? Dessa alegria que as pessoas buscam nas festas, na bebida, né? Isso é que é a infelicidade, porque é uma alegria vazia que não vai trazer nenhuma consequência positiva para aquela pessoa, né? Para aquele espírito em evolução. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações, credoras mais impiedosas do que a matilha, que a miséria desencadeia. Vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Então a gente vê que realmente, e atualmente, grande parte da população do nosso planeta vive nessa situação, né, de indiferença movida pelo egoísmo. Isso não é comigo, né? Não está acontecendo, né? Mas a gente vê que nós fazemos parte de uma mesma família, que é a família universal. E quando a gente pode, né, ajudar, né, dar ânimo a uma pessoa que esteja desanimada, fazer com que ela entenda que aquilo que porque está passando tem um sentido em relação à justiça de Deus, então nós estamos contribuindo para que essa pessoa possa cair na realidade e seguir um outro caminho
um outro entendimento. O tema do nosso ENEF, da nossa Comerge, que foram os encontros de carnaval, eles nos trouxeram a lembrança, a missão dos espíritas, que é levar para as pessoas a ideia que a gente tem da reencarnação e da evolução dos espíritos, né? Que vai trazer esse alento, muitas vezes num momento de sofrimento, vai fazer com que a pessoa entenda o que está passando, a perda de um ente querido e principalmente o objetivo dela estar aqui, né? Que não é essa futilidade, essas festas, que a alegria passageira também faz parte da nossa vida, mas que a gente tem um objetivo muito maior para cumprir. E eu agora estou me lembrando que eu tive uma colega de trabalho que a mãe dela tinha cerca de 90 anos e estava com câncer já com metástase. E um dia ela chegou na escola e falou para mim: Jane, eu não admito que minha mãe morra. Aí eu falei para ela, né, mas vem cá, tua mãe já está com 90 anos, está sofrendo, não é egoísmo teu querer mantê-la viva, com sofrimento, você sabe o que o câncer causa na pessoa. Deixa ela aí, não seja egoísta não. Uhum. Porque as pessoas veem a morte como uma desgraça, quando em alguns casos realmente é um prêmio para aquela pessoa. É o apego, né, que a gente tem até às outras pessoas, né? E aí termina a Delfina de Girardin dizendo o seguinte, no último parágrafo: que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, conquanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Então está aqui a questão das perdas aparentes e as perdas reais, né? Muitas vezes o que é uma perda aparente para nós pode ser uma conquista para o espírito, né? Eu até lembro de um poema que fala que Deus não nos tira coisas, Ele nos livra de coisas, né? Às vezes a gente fica mais leve sem o excesso de coisas nas nossas vidas. E essa paixão que a gente tem pelas coisas materiais sempre acaba prejudicando, porque se nós somos espíritos imortais, estamos aqui para o nosso progresso espiritual, não somente progredir financeiramente ou culturalmente, né? Ou sentir com os holofotes voltados para nós. Tudo isso são quimeras que não têm significado nenhum para a nossa verdadeira vida, que é essa vida falada aqui, que é a vida espiritual. E queremos convidar a vocês, ouvintes, a comparecerem ao nosso seminário Multiplicadores em Defesa da Vida, com vistas à palestra nas escolas. Você que se interessa pelo tema, venha participar conosco para ser esse formador, que dentre esses formadores nós teremos uma contextualização na parte jurídica, uma contextualização na parte médica, um pediatra, um jurista e aquela palestra que você vai conhecer para aplicar na escola com vistas à valorização da vida desde a concepção, com vistas à proteção da maternidade e com vistas também à prevenção da gravidez na adolescência. Estaremos juntos, esperamos você, na Rua dos Inválidos 182, no centro do Rio de Janeiro, no nosso querido Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. É o dia 23 de março de 2025, das 8 às 12 horas da manhã.
Mais informações, entre em contato conosco no telefone 99684-7888. 99684-7888. E vamos ouvir uma poesia baseada no capítulo 5º, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título A Desgraça Real. O poema é de Lidiane Barreto de Menezes. A mais desventurada das criaturas é aquela que perdeu a fé e continua vivendo. Meimei. Alma querida, atenção. Se dizes ser desgraçada, com certeza eu afirmo, és pessoa equivocada. Pois ninguém nesse planeta, por pior que seja a dor, recebe sempre a graça de nosso Pai e Criador. Porque a desgraça real é quem está sofrendo, sem fé e sem confiança, e continua vivendo. Por isso, disse Jesus, vinde a mim se aflito estás, pois meu jugo é leve e eu te dou a minha paz. Com um pouco de esforço que nesta vida tu faças, com Jesus transformarás a desgraça em 10 graças. E assim, Jesus amado, aqui estamos, Senhor, ao final deste programa, para lhe agradecer esta oportunidade. Também pedimos tuas bênçãos, Senhor, para a diretoria da nossa Rádio Rio de Janeiro, para os seus funcionários, programadores, para todos os ouvintes que fazem parte do Clube da Fraternidade, que é a forma de manter a nossa emissora no ar. Mas também, Senhor, pedimos que as tuas bênçãos recaiam sobre todos os lares, que estejam sintonizados conosco, mas também os outros lares, que precisam das tuas bênçãos e da tua misericórdia. Obrigado por tudo e despede-nos em tua paz. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.